Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre medos, fobias. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre fobia, sobre traumas e sobre medos. Eu atendo constantemente lá no consultório pessoas extremamente travadas por causa dessas fobias. Então, como que é essa questão com a fobia? Como que funciona emocionalmente? A pessoa, ela fica paralisada, literalmente. São pessoas que se sentem impedidas de ir adiante por causa de algum medo. Então, a pessoa, ela ficou com uma sensação dentro dela, depois de que algo aconteceu. Muitas vezes esse algo a pessoa tem bastante recordação a respeito, muitas vezes a pessoa não faz a mínima ideia porque que ela tem aquele medo, aquela trava, e literalmente essa pessoa ela fica paralisada, ela trava. Então, essas pessoas, elas ficam literalmente impedidas de seguirem, elas se sentem literalmente aprisionadas. Então, se esse é o seu medo, é importante você entender como que funciona essa estrutura emocional e como que a gente pode se livrar disso. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que para que você tenha uma fobia, então, por exemplo, tem gente que tem fobia de agulha, de gato, de cachorro, de avião, de fazer algum procedimento, de falar com pessoas, de sair de casa. E tem umas fobias que até para os outros podem ser meio bobas, mas que para a pessoa são fobias que realmente impactam a vida delas, como, por exemplo, fobia de algo, por exemplo, algum objeto. Tem pessoas que têm fobia de alguns objetos, chegar perto de algo, por exemplo, fobia de palhaço, fobia de água, fobia... Gente, tem muitas condições que fazem a pessoa ficar fóbica, né? Ficar com essas fobias, com essas travas, com esses medos. Agora, o que acontece? A pessoa passa por uma situação onde, naquele momento, acontece dentro dela um tipo de terror, né? Quando acontece a primeira coisa. E esse terror paralisa ela e fica gravado dentro dela, nas células dela. Então, o que acontece? A pessoa deseja não passar mais por aquilo. E quando acontece uma vez, duas vezes... Claro, tem fobias que uma vez basta para realmente se tornar uma fobia, mas tem outras que a pessoa vai aumentando, né, o medo, porque ela tem um medinho que vai crescendo, e chega uma hora que aquele medo fica de uma forma tão desproporcional que a pessoa se perde, a pessoa se desorganiza emocionalmente a ponto de não conseguir vencer aquela trava, não conseguir ir além, não conseguir fazer o que é necessário, né, no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando essa pessoa tá com essa estrutura gravada dentro dela, esse medo, essa fobia, a pessoa não faz a vida dela acontecer. Ela evita ir para certos lugares, ela evita fazer certas coisas, simplesmente porque ela sabe que se ela fizer, ela corre aquele risco. Então, a pessoa que tem fobia, por exemplo, de sair de casa, ela literalmente... ela não sai porque ela... E às vezes, gente, não sai no quintal, não sai da porta para fora. Tem muitas pessoas que não saem da porta para fora. Se este é o seu caso, entenda que está gravado dentro de você
um sentimento que está fazendo isso acontecer, é um sentimento que fica se repetindo, é uma memória. Então, como que a gente trata essas pessoas, por exemplo, que nem saem de casa? Eu primeiro eu começo a tratar essas pessoas através do Skype. Nós fazemos uma sessão via Skype. A pessoa está dentro da casa dela, na cama dela ou no escritório dela, bem confortável. Em seguida, quando a pessoa se sente já melhor na semana seguinte, geralmente na semana seguinte, a pessoa já consegue ter a coragem de tentar, de arriscar, já com outra pessoa, a chegar lá no consultório. E aí nós fazemos todo o trabalho. Tem pessoas que não são de São Paulo e aí eu atendo totalmente via Skype e funciona do mesmo jeito. O que acontece, gente? Quando nós apagamos dentro, quando eu falo nós, é modo de dizer, mas também tem a ajuda da pessoa, eu apago de dentro da pessoa a memória do medo. E eu faço isso através de uma das técnicas que eu utilizo, como, por exemplo, a hipnose, a programação neurolinguística, a regressão, se necessário, a TLT, que é a terapia da linha do tempo, o Arolotifar, que é uma técnica de energia e de toque energético. Quando isso é ativado dentro da pessoa, quando essas técnicas são utilizadas, eu consigo mudar o sentimento que ela tinha a respeito de algo. Então, ela passa, por exemplo, a ficar neutra em relação a algo que ela tinha medo. Então, o ano passado, por exemplo, eu tratei 3 pessoas com medo de agulha, mas era um medo que fazia a pessoa literalmente não fazer um monte de coisas por causa disso. Pode parecer bobo para quem não tem essa fobia, esse medo, mas para quem tem, a pessoa realmente até evita ser ela mesma com medo de se machucar, né? Porque o medo de machucar leva a possibilidade dela precisar ir ao hospital e por exemplo, precisar de uma injeção ou de levar pontos ou algo assim. A pessoa, ela fica mais cautelosa, ela fica mais travada, literalmente. A pessoa que tem, por exemplo, medo de alguma coisa, como cachorro, como gato, como pombas, tem vários tipos de medo. Essas pessoas, elas evitam sair, elas evitam circular, elas evitam ser elas, porque elas ficam com aquele terror dentro delas. Eu tive uma pessoa que tinha medo de borboleta, eu tive outra pessoa que tinha medo até de filhotinho de cachorro. Então, assim, é uma coisa que pro outro que não tem medo não faz sentido nenhum, mas pra pessoa que tem medo, a pessoa fica paralisada. Então, esses medos, eles podem ser tratados reprogramando emocionalmente estas pessoas para que elas não tenham medo. E eu faço isso de uma forma que a pessoa nem percebe. É muito interessante, porque quando a gente trabalha com o inconsciente, a gente trabalha muito com imagens, mas não são as imagens de medo, são imagens que a pessoa não vai ver nenhuma ligação específica com o que ela sente, e é muito interessante o processo. A gente faz isso em aproximadamente 10 semanas, e você vai ficar livre totalmente dessas fobias, desses medos, das travas. Eu me especializei em pessoas travadas, em traumas, então funciona, gente. Eu vejo diariamente lá no consultório pessoas que conseguem fazer uma grande diferença na própria vida depois que se livram daquilo que realmente perturbava tanto. Então, manda um WhatsApp lá pra gente, um oi, que nós vamos te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9696577748, lembrando que é 0 operadora 11 969657748. E tem também o telefone lá do consultório, que você pode ligar entre 9 e 6 da tarde, todos os dias, entre segunda e sexta. Então, o telefone lá do consultório é 4327 4301, repetindo, 4327 4301. Fazer o movimento, né, é necessário. E quando eu digo fazer o movimento, eu falo sempre aqui nos meus programas na Rádio Mundial. Eu tenho um programa às 7 da manhã nas terças, hoje, né, nas quartas às 18 e nas sextas às 19 horas. Então, gente, quando a pessoa faz esse movimento, ela precisa entender que ela sai de um lugar e vai para o outro. Então, quando você não consegue algo na sua vida, você precisa fazer um movimento. Nesse movimentar significa, literalmente, eu fazer algo diferente na minha vida. Eu fazer algo que
que vai me trazer uma solução, eu fazer algo diferente do que eu não estava fazendo. Então, é importante você entender que se expressar consigo mesmo, se colocar perante a sua vida, assumir o que você deseja, é importante. E quando você percebe que você não consegue, porque tem uma trava, tem uma fobia, tem um medo, está na hora de você entender, né, que você não vai continuar não conseguindo sozinho. Então, você precisa da ajuda. E aí que a técnica entra, aí que as 10 semanas entram e vão fazer uma grande diferença na sua vida. É super rápido, 10 semanas passa super rápido, pode ser feito inclusive via Skype. E é delicioso, né, a sensação de que você pode ser quem você quer ser. Aquela sensação que você consegue se expressar, aquela sensação de você conseguir ser livre, de você conseguir as coisas que você deseja. Essa é uma sensação de felicidade que todo mundo deve ter. E muita gente não tem. E eu vejo as pessoas todos os dias, eu observo muito as pessoas e as pessoas são infelizes e continuam infelizes. Gente, muda. Para mudar, você precisa do movimento. Para fazer um movimento, você precisa tomar uma atitude na sua vida. E a atitude, justamente, é resolver o que te trava, é resolver o que te segura, é resolver ir além. Quando eu resolvi ir além, eu assumo o que eu preciso fazer para ir além. Eu assumo aquilo que eu preciso cuidar, aquilo que eu preciso curar, aquilo que eu preciso resolver na minha vida. E é um processo muito, muito interessante. Pessoal, entra lá no meu site, tem lá os depoimentos de pessoas que passaram pelo tratamento. Eu estou praticamente há 20 anos, não, esse ano fez 20 anos, trabalhando como terapeuta, então eu desenvolvi essa técnica que realmente funciona, eu desenvolvi ao longo dessas 10 semanas, eu descobri uma forma de cuidar da pessoa como um todo nas 10 semanas. 10 semanas passa super rápido e é algo que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então entra lá no site cristinalong.com.br, lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I, então cristinalong.com.br. Está lá todas as informações, os meus atendimentos. Tem também lá, gente, aproveitando, as informações sobre a viagem a Machu Picchu, que será o mês que vem, dia 21 de outubro. Nós temos somente 2 lugares agora nessa viagem, então é importante que você corra, faça a sua inscrição para você realmente conseguir vir comigo nesta viagem. É uma viagem fabulosa. O objetivo dessa viagem comigo é você fazer um processo de transformação interior, além de você conhecer um lugar lindo, um lugar mágico que você deveria conhecer com certeza. É um lugar que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida. É uma viagem que está super facilitada, serão 6 dias, se eu não me engano, a gente vai no dia 21 ao dia 27, e você vai se encantar pelas belezas, pela energia do lugar e por tudo que nós vamos fazer juntos. Então, entra lá no site, lá no meu site, cristinalong.com.br, tem as informações, ou tem também no site da própria viagem, que é jornadas.tour.br. Lá nesse site, gente, jornadas.tour.br, está também as informações da viagem à Índia, que será o ano que vem, e a nossa viagem ao Egito, também o ano que vem. A Índia nós vamos em abril e ao Egito nós vamos em junho do ano que vem. Bom, eu estou falando hoje aqui na rádio sobre travas, sobre traumas, sobre fobias, sobre pessoas que não percebem como conseguir ir além. Então, a primeira coisa que você precisa saber é ter em mente que se você não está conseguindo, é porque a trava, ela está dentro de você, você não a vê. Então, você só vê os sintomas, você só percebe que você não gosta, não quer, não se sente bem, não vai além. Agora, realmente, o motivo pelo qual aquilo aconteceu, ele nem é tão importante. Eu nem foco muito em ficar descobrindo o que aconteceu. Claro, um pouquinho ali da história nós vamos observar, nós vamos conversar a respeito. Mas o mais importante é fazer uma nova solução acontecer. E essa nova solução, ela vem através de um novo sentimento, de um novo sentir. Quando você parar de sentir medo, você vai ter coragem. Quando você parar de se sentir preso
ou presa, você vai conseguir se expressar. De repente, você, sem perceber, você vai estar falando o que você deseja, sem se preocupar com o que os outros pensam, sem se preocupar em ser avaliado. Quando a pessoa fica muito preocupada em ser avaliada, ela se segura. Ela tenta falar somente aquilo que vai ser aceito. Ela observa as pessoas e, dependendo das pessoas que estiverem ali ao lado da pessoa, ela se segura. Então, essa pessoa, na verdade, dentro dela tem insegurança, tem medo de ser. É uma pessoa que acredita que, se ela não tomar cuidado, ela pode ser discriminada ou ela pode ser excluída, literalmente. Então, ela é uma pessoa que trava. Agora, é importante entender que você precisa ir além na sua vida. Todo mundo deseja ir além. E ir além significa fazer coisas diferentes, conseguir resultados, os resultados que você tanto deseja. E para que você faça isso na sua vida, você precisa tirar as travas, precisa tirar aquilo que te impede. Precisa também, gente, entender o que falta. Eu constantemente lá no consultório eu ensino as pessoas a entenderem o que falta nelas de comportamento, o que falta nelas de sentimento, o que falta nelas da percepção daquilo que acontece, de como as coisas acontecem. Então, são pessoas que vão aprender a serem elas, vão aprender a conseguir através delas, sem esperar pelos outros. É um processo muito, muito interessante. São só 10 semanas, pessoal. Dá para ser feito, inclusive, via Skype. Então, manda lá um oizinho pra gente, que a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9696-57748, repetindo, 9696-57748. Lá você pode pedir as informações sobre a viagem a Machu Picchu, ao Egito, ou você pode pedir informações sobre o meu livro, Anjos e Mentores, ou qualquer informação que você deseja. Manda lá um oizinho pra gente que a gente responde. Ou você entra lá no site cristinalong.com.br. Bom, eu estava falando no programa sobre fobia, né? Sobre as travas que fazem a pessoa não ir adiante. São travas que fazem a pessoa ficar paralisada. A fobia, literalmente, deixa a pessoa paralisada. A pessoa, ela tem tanto medo de que aquilo aconteça de novo, que ela evita fazer qualquer coisa para que ela não passe novamente por aquele medo, por aquele susto. Só que, se a pessoa está parada naquela fobia, se ela está parada com a própria vida por causa de uma fobia, por exemplo, de um medo, ela precisa entender que isso pode ser curado. Tem muitas histórias aí, por aí, é só você procurar na internet, de pessoas que tinham medo e não tem mais. Significa isso que você também pode resolver o seu medo. Não importa que medo seja esse, você também pode resolvê-lo. Mas você, quando eu digo você resolvê-lo, é você tomar uma atitude e vir até mim e fazer o processo. Porque se você não resolveu até hoje, você vai continuar não conseguindo, né? As pessoas, elas não percebem isso, elas insistem em tentar conseguir por elas mesmas, só que elas não têm a técnica, elas não têm o como. O saber como é essencial, porque as pessoas que chegaram lá, as pessoas que conseguiram resolver algo, as pessoas que são bem-sucedidas, que têm coisas que desejam nas próprias vidas, são as pessoas que descobriram como. Elas descobriram como e elas também assumiram aquilo que elas precisavam fazer para chegar onde elas desejam. Então, entenda, para você chegar no seu desejo, né, realizado, você precisa resolver coisas antes. Essas coisas resolvidas vão fazer você se colocar de uma forma bem estruturada no caminho que você deseja. Resolver significa tirar as travas, tirar os medos, aprender, gente, aprender a se expressar, aprender a se colocar, aprender a dizer não, aprender a resolver coisas, aprender a observar a vida, os outros, a si mesmas. Eu vejo muitas pessoas chegarem no consultório com algumas ideias erradas a respeito do que elas podem ou não podem fazer, do que é certo e do que é errado, do que é
desejável e do que não é desejável. Essas pessoas ficam confundidas com a percepção da realidade. Elas enxergam a realidade de um modo distorcido. E esse modo distorcido, justamente, é um modo que foi implantado dentro dessas pessoas. Então, se você acabou se acostumando com uma ideia de que não pode, de que não deve, mas no fundo, você vê as pessoas conseguindo, indo além, mas você sabe que o fato da pessoa ir além e conseguir não significa que ela vai ser uma pessoa ruim ou que ela vai ter um castigo. Muito pelo contrário, ela consegue coisas fabulosas na própria vida. E você percebe que tem sentido, mas você não consegue ir além, você não consegue romper a sua barreira. E é isso que precisa acontecer, romper a barreira, você precisa ir além. E se você não conseguiu ir além sozinho até agora, significa que você precisa de ajuda. Se você não tomar uma atitude, você corre o risco de estar sempre igual. Você corre o risco de olhar para trás daqui 2 ou 3 anos e perceber, poxa, eu desejava a mesma coisa que eu desejo hoje. E eu continuo não conseguindo. Gente, para pensar agora e observa a própria vida. Se você se lembrar de você alguns anos atrás, talvez você vai se ver no mesmo ponto. Eu desejei e não consegui. Então você tem que tomar uma atitude, fazer esse processo de 10 semanas que vai fazer uma mudança emocional, estrutural, comportamental e tudo ao seu redor vai mudar e você vai finalmente conseguir ser quem você quer ser. Então, gente, anota aí o nosso WhatsApp, manda lá um oi que a gente vai te mandar as informações. 9696577748, repetindo, 9696577748. Tenho também um telefone do consultório que é 0 operadora 11 4327 4301. Repetindo, 4327 4301 e o nosso site cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que long é L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. É isso, pessoal. Então, até o próximo programa. Até o próximo programa. Mas aqui deu 23 minutos. Aqui tá com 22, querida. Não é um antes e um depois? Aqui, ó. Tá bom, encerra o programa. Vai ficar 1 minuto a menos. Não, tudo bem, mas assim, quando for assim, o que eu faço?